Fala galerinha, beleza? Professor Rude aqui de novo na área, com mais um desenho biológico para a gente poder estudar, ok? Bom, hoje a gente vai falar sobre os poríferos, tá bom? Poríferos são, segundo alguns biólogos, animais muito simples, segundo outros biólogos, eles são um grupo inserido dentro do reino animal. São considerados parazoários, tá bom? O que são os parazoários? São aqueles seres que não apresentam organização tecidual, tá? As células não conseguem montar tecidos. Por não terem tecidos, não têm sistemas de órgãos, tá? São seres relativamente simples, tá? E não apresentam organização tecidual. Essa palavra parazoário tem que remeter a isso, tá? Não possuem organização tecidual. Coloquei aqui, ó, nos desenhos para que vocês possam ver, ó. Vou colocar aqui mais facilmente perto da câmera aqui para você observar. Vou tirar minha xícara aqui que eu estava tomando um café. Como é que seria a organização dos poríferos aqui, ó? Dá uma olhada para você ver. São seres muito simples, tá? Alguns poríferos são chamados de esponjas, né? Na verdade, eles ficaram conhecidos como esponjas e ganharam muita notoriedade por causa do desenho lá, o Bob Esponja. São seres filtradores, ok? Tá aqui para vocês, ó. Quer dizer que eles removem da água o que eles precisam para sobreviver, partículas alimentares e trocam gases, tá? Realizam as trocas gasosas. São em sua maioria assimétricos, eles não têm uma simetria encontrada lá no reino animal, nem radial, nem bilateral, coisa que nós vamos estudar mais para frente, ok? São aquáticos, podendo ser tanto de água doce quanto de água o quê? Salgada. A maioria dos poríferos é de água salgada. E junto com os quinidários, que é o próximo grupo que nós vamos estudar, eles são responsáveis pela formação dos recifes de corais, ok? Bom, os poríferos eles podem apresentar organização colonial. Vocês lembram o que significa isso? É uma relação ecológica intraespecífica, né? São seres de mesma espécie unidos anatomicamente, fisicamente ligados uns aos outros. Vocês vão entender isso melhor na aula de reprodução. Essa primeira aula de poríferos é para você reconhecer a estrutura do porífero e reconhecer os principais tipos celulares. Então eu fiz aqui um desenho bem elaborado para vocês. Então, vamos primeiro entender o que vocês estão olhando. Deixa eu posicionar legal aqui para ficar massa. Isso. Vamos entender aqui o que vocês estão olhando. Imagina que vocês estão vendo um porífero cortado. Eu vim aqui e cortei um pedaço e joguei fora, tá? Não se preocupe porque os poríferos eles conseguem se regenerar com certa facilidade. E regeneração é um tipo de reprodução muito empregado aqui nesse grupo, tá? Bom, o que vocês estão observando? Vocês estão observando aqui camadas, tá? Não são tecidos, são camadas. Aqui por fora a linha preta é uma camada. No meio aqui você vê uma camada que eu coloquei uma achurada alaranjada e essa camada aqui formada por células flageladas. Vamos lembrar o nome dessas camadas? A camada externa, que atua na proteção e no revestimento do porífero, é chamada de pinacócito. Repetindo, pinacócito, tá? Ela é construída pela organização dessas células em que achatadinhas parecem tijolinhos, chamados de pinacócitos, ok? Então esse tipo celular aqui constrói a camada externa do porífero que nós chamamos de pinacoderme, ok? Bom, caminhando aqui para dentro, ó, você está vendo que tem um grande orifício aqui dentro? Daqui a pouco eu vou te explicar para que serve esse orifício, tá? Não são todos os poríferos que apresentam. Os poríferos de organização mais simples apresentam esse orifício aqui. Os poríferos de organização mais complexa apresentam outros tipos de orifícios internos, tá bom? Bom, perceba que internamente esse orifício ele é revestido por essas células flageladas aqui, ó, com essa extensãozinha que se movimenta, o famoso flagelo. Essa camada interna é responsável por manter o porífero nutrido. É essa camada que filtra a água. Lembra que os poríferos são filtradores, eles removem da água o que precisam para sobreviver. Essa camadinha aqui, ó, que eu desenhei com cor azul, a gente chama ela de coanoderme. Repetindo, coanoderme. E ela é construída por essas células aqui, ó, bem simples, tem um formato aqui bem diferentão e com esse prolongamento chamado de flagelo, tá? Essas células são chamadas de coanócitos, tá? Os coanócitos usam o flagelo para fazer a água movimentar aqui dentro desse espaço e para eles conseguirem aprisionar partículas alimentares. Dá uma olhada aqui no detalhe da célula, deixa eu posicionar melhor aqui para vocês. Tá vendo que ela tem uma estrutura aqui achurada que eu fiz para vocês? Essa estrutura achurada aqui, ó, é um conjunto de microvilosidades. Uma coisa que a gente estuda bastante lá na aula de sistema digestivo, tá? Microvilosidades são dobras na membrana celular que aumentam a superfície de contato da célula com o que tem que ser absorvido. Então essa célula se especializou em capturar alimento, tá bom? Ela captura e dá início ao processo digestivo intracelular. A digestão dos poríferos é uma digestão intracelular. Fechou? Beleza, beleza? Agora preste atenção no seguinte, ó. Essa camada achurada aqui, ó, relativamente espessa, que está conectando a pinacoderme com a coanoderme, é o que nós chamamos de mesoílo ou mesogleia, tá? Você pode encontrar esses dois nomes
na literatura biológica. Essa camada é construída por essas células aqui, ó, que tem um formato ameboide, tá vendo? Essas células aqui são células importantíssimas para a existência do porífero. Nós chamamos elas de amebócito ou arqueócito. O nome que mais aparece é isso, ó, amebócito. Os amebócitos, pessoal, eles são responsáveis por construir essa camada aqui, ó, que é meio gelatinosa e que apresenta estruturas fibrosas, tá? E espículas, tá? Espículas são espinhos. Esses espinhos aqui podem ser de sílica, que é um material que a gente usa para fazer vidro, ou de cálcio, dependendo da espécie da esponja que está em análise, tá? Bom, os amebócitos que são responsáveis por construir essas espículas e por construir fibras de proteínas que a gente encontra aqui, são chamados de esclerócitos, tá? São amebócitos um pouquinho mais especializados. Eles são responsáveis por montar essas estruturas e essas estruturas vão funcionar na sustentação do porífero, vão manter ele com esse formato que vocês estão vendo aqui. Ok? Bom, os amebócitos, eles não têm esse nome à toa não, tá? Eles conseguem realizar movimentos ameboides usando os pseudópodes ou falsos pés. E essas células conseguem se movimentar aqui, ó, no meio do mesoílo, distribuindo para todas as outras células do corpo do porífero os nutrientes que foram capturados pelos coanócitos, ok? Então, mais uma vez, de fora para dentro, a camada de proteção e revestimento é formada por pinacócitos. Chamamos essa camada de pinacoderme, ok? A camada intermediária, nós chamamos ela de mesoílo ou mesogleia. Ela é montada por células com formato ameboide chamadas de amebócitos ou arqueócitos, tá? Essas células aqui, quando elas se especializam em construir elementos de sustentação, elas passam a ser chamadas de esclerócitos, tá? Os esclerócitos fabricam fibras de proteínas e fabricam também espículas, que são espinhos, tá? Que servem para proteger e dar sustentação ao porífero. Esses espinhos podem ser de sílica, um material que a gente usa para fazer vidro, ou podem ser de cálcio. Beleza? Vamos para dentro agora, pessoal. Veja esse espaço aqui, ó, grandão. Esse espaço grandão aqui, ele é conhecido como átrio, tá? Vou colocar aqui fora o nome dele, ó. Como é que é o nome dele? Átrio. Em publicações mais antigas de biologia, nós chamamos esse espação também de espongiocele, tá? Então pode ser átrio ou espongiocele. Pessoal, estou evitando de escrever porque senão fica vibrando a tela e vocês não conseguem acompanhar muito bem, acabam ficando enjoados, tá? Então depois eu vou tirar uma foto dessa imagem aqui com mais informações e mando para vocês, ok? Agora vem comigo, ó. Imagina o seguinte, imagina que a água tem que chegar aqui no átrio. Por quê? Porque os poríferos são filtradores, eles precisam tirar da água, separar da água o que eles precisam para sobreviver. Partículas alimentares. Restos de bichos que foram mortos dentro da água, bactérias, algas, tudo que possa funcionar como alimento. Então a água tem que entrar. Para a água entrar, ela vai acessar esses buraquinhos aqui, ó, tá vendo? Esses buraquinhos aqui são poros. A palavra porífero significa o portador de poros, tá? Então, o que vai acontecer? A água vai acessar esses buraquinhos. Então, imagina essas bolinhas aqui, ó, como se fossem água entrando aqui no espaço interno. Esse espaço interno a gente chama de quê? De átrio ou espongiocele, tá? Então a água está entrando, ela vai acessar por esses buraquinhos. Eu vou colocar umas setinhas aqui para vocês verem, ó. Acessa por aqui, tem mais aqui, ó, olha só. Tem muito buraquinho para a água entrar, tá? Setinha aqui ficou horrorosa, mas dá para arrumar. Bom, a água entrou, o que vai acontecer? Os flagelos dos coanócitos vão vibrar, fazendo essa água movimentar, ela vai turbilhonar aqui dentro. E isso vai fazer com que elas entrem em contato com esses colarinhos aqui que eu expliquei para vocês, ó, os colarinhos de microvelocidades. Nesses colarinhos de microvelocidades, partículas alimentares vão ser aprisionadas. E aí o coanócito pega essas partículas e já começa a realizar a digestão intracelular. Depois disso, nutrientes são passados para os amebócitos que distribuem para todas as células do corpo do porífero, da estrutura da esponja. Ok? E depois, professor, o que acontece com essa água? Ela fica aí dentro? Não. Essa água vai sair por esse buracão aqui, ó. Perceba aqui, ó, onde eu estou fazendo aqui as bolinhas. Esse buracão aqui, ó, vai deixar a água embora, tá vendo aí? Esse buracão, a gente chama ele de ósteo. Ósteo. Como é que é o nome do buracão? Ósteo. Então faz comigo aqui o itinerário da água. A água entra por perfurações chamadas de poros. Atinge o espaço interno chamado de quê? Átrio, tá? Aqui ela vai ser filtrada e depois abandona a estrutura do porífero, a estrutura da esponja, por meio de um buracão chamado de quê? Ósteo. Então ficou poro, átrio e ósteo. Essa é a estrutura básica de filtragem porífero. Agora, só para finalizar, dá uma olhada aqui para você ver, ó, que interessante.
Os poros são células também, são estruturas celulares que permitem a passagem de água. Então a água consegue entrar aqui, ó, passa por dentro da célula, ó, e tem acesso ao interior do porífero, tá? Então os poros também são células. Essas células são chamadas de quê? Porócito. Agora essa é para você que está estudando pra caramba, se preparando muito, tá? Para alcançar aí sua tão sonhada vaga em Enem, vestibular, né? Conseguir fazer um bom curso superior, ganhar dinheiro e ficar rico. Vamos lá, galera. Esta célula aqui, ó, amebócito, lembra que eu falei para você que era a principal célula no corpo do porífero? Pois é. Essa célula aqui, ela é reconhecida como célula-tronco. Opa! Vamos lembrar o que é célula-tronco? Célula-tronco é aquele tipo de célula que se transforma em outras células. Essa célula aqui, ela é uma das melhores células-tronco que existe. É o que a gente chama na biologia de célula-tronco totipotente, tá? Uma célula-tronco totipotente, ela consegue se transformar nos outros tipos celulares. Então, olha só, amebócitos podem se transformar em coanócitos, pode se transformar em pinacócitos, pode se transformar em esclerócitos e pode se transformar em quê? Porócito, tá? Então, essa célula aqui ela é valiosíssima para a existência do porífero. Os poríferos, embora muito simples, são seres de extremo sucesso evolutivo. Surgiram muito cedo na escala zoológica evolutiva e continuam até hoje praticamente inalterados, ou seja, o sucesso desses seres é impressionante, tá? Uma outra coisa interessante é que os poríferos se relacionam com outros seres. Vocês vão estudar isso na ecologia, tá? Vocês vão ver que alguns seres habitam o interior de poríferos, configurando uma relação conhecida como inquilinismo, e os poríferos eles conseguem se associar com algas fotossintetizantes, tá? Uma coisa que a gente pode chamar também de mutualismo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi só a aula inicial, depois eu volto com a parte reprodutiva desse grupo. Ok? Valeu, tchau, tchau!